Alerta geral. Alerta geral. O seu direito, a sua voz, o compromisso com a verdade, o programa que defende você. No ar, Alerta geral. Alerta geral. 7 horas no Ceará, bom dia para você. Seguro-desemprego, mais de 67 mil requerimentos que estavam pendentes devido à nova modalidade do saque do FGTS são reprocessados. Reforço no quadro de funcionários. Ministério Público cobra concurso para cargos do Sistema Único de Assistência Social de Pacatuba. Vagas do ensino superior. SISU 2020 registra quase 1 milhão de inscrições. Erros na correção das provas. Ministério Público Federal tem 6 representações contra resultado do Enem 2019 no Ceará. Segurança para os foliões. Pré-carnaval de Fortaleza terá mais de 1.500 policiais extras nos dias do evento. E mais. Com demora do INSS na concessão de benefícios, segurados recorrem à Justiça Federal. Quinta-feira, 23 de janeiro de 2020. A temperatura prevista para hoje na capital cearense é de máxima de 31 graus, mínima 27 graus. Está no ar mais uma edição do Alerta Geral. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. E acessando nossas redes sociais, você acompanha ao vivo o Alerta Geral. Nós estamos no Facebook do Ceará Agora e também no YouTube. Pelo Twitter e Instagram, você também acompanha o Ceará Agora. E anote o WhatsApp do Alerta Geral. 0 operadora 85 98940 2385. 7 horas e 2 minutos. Os cearenses que ainda não entraram no mercado de trabalho devem ficar de olho nas oportunidades. O Cine-IDT está com 1.062 vagas disponíveis na capital e no interior do estado. Destas, 97 são destinadas a pessoas com deficiência e, de acordo com o Cine, a maioria das vagas se concentra em Fortaleza, com 413 oportunidades. As outras vagas estão distribuídas pelas cidades de Eusébio, São Gonçalo do Amarante, Maracanaú, Horizonte, Itaitinga, Sobral, Juazeiro do Norte, Quixadá, Itapipoca, Aracati, Crateús, Limoeiro do Norte e Iguatu. Informações sobre as oportunidades não são disponibilizadas por telefone, ou seja, os interessados em se candidatar aos postos de trabalho ofertados devem comparecer a uma das 18 unidades do Cine-IDT com carteira de trabalho, física ou digital e currículo em mãos. 7 horas e 3 minutos. Consumidores cearenses já podem consultar linhas pré-pagas pelo CPF. Quem tem as informações é o Vanderlei Moisés. A partir de agora, o consumidor da linha pré-paga que quiser fazer uma consulta para verificar a ocorrência de fraudes com linhas associadas indevidamente ao seu CPF, já podem verificar a possibilidade de cadastros indevidos. A consulta pode ser feita por meio do CPF e as empresas de telecomunicação brasileiras disponibilizarão, em parceria com a Anatel, um site para que o usuário possa checar as informações. A consulta vale para os celulares das prestadoras Algar, Claro, Oi, Sercontel, TIM e Vivo. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a medida vai possibilitar ao consumidor verificar a existência de linhas pré-pagas em seu nome. Caso o consumidor encontre alguma divergência ou cadastro indevido, basta solicitar o cancelamento. De acordo com dados da Anatel, hoje no Brasil há cerca de 135 milhões de celulares pré-pagos e, destes, 3 em cada 1.000 apresentam inconsistências cadastrais. A iniciativa tem como objetivo garantir uma base cadastral do serviço correta e atualizada para evitar a ocorrência de fraudes e proporcionar mais segurança aos consumidores. O pedido de cancelamento feito pelo usuário deverá ser atendido em 24 horas, caso a solicitação seja executada por meio de atendente, e até 48 horas, se solicitada automaticamente no call center ou portal da prestadora, sem a intervenção humana. Com informações do Ceará Agora, Vanderlei Moisés para o Alerta Geral.
7h05. Multas de trânsito serão aplicadas por sistema eletrônico no Crato a partir desta quinta-feira. O Elton Silva. O Departamento Municipal de Trânsito do Crato vai adotar o talonário eletrônico, um dispositivo portátil informatizado do celular para aplicar as infrações a partir de hoje. O objetivo é agilizar e tornar mais transparente o registro de multas no município. O equipamento substitui a aplicação manual de infrações, que era feita por blocos de papel. Ao todo, serão entregues 35 equipamentos aos agentes de trânsito que atuam no município. A tecnologia dará mais eficácia e segurança, já que as infrações serão cadastradas sem risco de adulterações. O envio da infração para o sistema do Departamento Estadual de Trânsito também será agilizado. Além disso, o sistema ainda vai permitir consultar o cadastro de veículos para saber se ele foi roubado ou está irregular. De acordo com o diretor do Demutran, Daniel Aquino, com os novos equipamentos, os agentes municipais poderão lavrar o auto de infração em campo e o aparelho transmitirá as informações online via internet. O Crato possui a sexta maior frota de veículos do Ceará, são 54.156, segundo os dados do Detran de agosto de 2019. Já o número de pessoas habilitadas é de apenas 35.166. Com informações do Ceará agora, Welton Silva para o Alerta Geral. São 7h06. O pré-carnaval de Fortaleza deste ano terá reforço na segurança pública para garantir a tranquilidade dos foliões nos locais de evento. A ação vai contar com representantes da Polícia Militar do Ceará, da Polícia Civil do Estado do Ceará e do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará. O evento, que acontece de 24 de janeiro a 16 de fevereiro, vai contar com reforço de 1.508 policiais. Os agentes de segurança serão distribuídos nas regiões que receberão as atividades festivas. Um dos locais de evento, o aterrinho da Praia de Iracema, contará com agentes de segurança a pé, em viaturas, motocicletas e com agentes do policiamento montado. As ocorrências registradas durante o pré-carnaval serão encaminhadas para as unidades plantonistas da Polícia Civil do Estado do Ceará, referentes aos respectivos locais onde acontecem as festividades. Equipes do Corpo de Bombeiros também farão escaladas para atuarem no período em que acontecerá o evento. O efetivo também atuará no bairro Benfica, no Horto Florestal Municipal, Falconete Fialho, no Largo dos Tremembés, na Mocinha, na Praça do Cristo Redentor, na Praça do Ferreira, no Polo dos Queijos, na Praça Figueira de Melo e nos mercados da Aerolândia, dos Pinhões e também São Sebastião. 7h08. Atenção, o prazo para adesão ao Simples Nacional termina na próxima semana. De Assis Lira. Os pequenos negócios que foram excluídos do Simples Nacional em 2019 têm até o dia 31 de janeiro para regularizarem as pendências e fazerem uma nova adesão ao regime, desde que não haja débito com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O prazo também se aplica aos empresários interessados em aderir ao regime pela primeira vez. Quem não fizer adesão dentro do prazo só poderá entrar no programa no próximo ano. Ao optar pelo Simples Nacional, o empresário tem a oportunidade de pagar 8 tributos entre municipais, estaduais e federais de uma única vez, reduzindo os custos tributários. Além disso, também fica livre de obrigações acessórias com vencimentos distintos, reduzindo a burocracia para administrar o negócio. Para as empresas em início de atividade, o prazo para a solicitação é de 30 dias, contado do último deferimento de inscrição, seja municipal ou estadual. Todo o processo de adesão é feito exclusivamente pela internet, por meio do portal do Simples Nacional. Com informações do Ceará Agora, de Assis Lira para o Alerta Geral. São 7h09. Hora de irmos à região dos Inhamuns, onde tem preocupação entre os agricultores com a falta de chuvas neste mês de janeiro. Alverne Lacerda, bom dia. Muito bom dia, Luzenor e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Aqui na região dos Inhamuns, o clima é de preocupação para os agricultores. Quem plantou no mês de janeiro, Luzenor,
começa a ver a plantação murchar. E o que é pior, o surgimento de lagartas que estão devorando os legumes por conta da falta de chuva. Aqui em Tauá, as chuvas têm sido muito escassas e esparsas. São poucas chuvas em algumas localidades apenas. A situação, por enquanto, é preocupante, mas acredita-se que lá para o final do mês de janeiro as chuvas possam voltar. E, Luzenô, o que está molhando bem aqui é o noticiário político. Aqui em Tauá, por exemplo, já se fala em pelo menos 4 ou 5 candidatos a prefeito nas eleições de 2020 em outubro. Tem como certa a candidatura do atual prefeito Fred Rego pelo Democratas, fala-se na candidatura do doutor Edi, que seria candidato pelo partido do deputado Aldic, o PSB, fala-se também do nome do doutor Joel, médico. O PSL anunciou esta semana o nome do empresário e ex-vereador Josivaldo Alves do Nascimento, e fala-se também numa possível candidatura da ex-prefeita, atual deputada, doutora Patrícia Aguiar, pelo PSD. Mas, por enquanto, Luzenô, tudo são conjecturas políticas. No final, lá no frigir dos ovos, Tauá só terá mesmo 2 candidatos. O atual prefeito Fred Rego e um segundo nome que ainda não se pode revelar. Alverne Lacerda, de Tauá, para o Alerta Geral. São 7h12. Obrigado, Alverne Lacerda. Essa movimentação que acontece nessa fase que nós chamamos de pré-campanha eleitoral tem articulações, tem também o desejo e o sonho de muitos entrarem na disputa pelas prefeituras, mas nessa linguagem que você usou, Alverne Lacerda, no frigir dos ovos, poucos candidatos ficam para enfrentar a disputa acirrada das eleições deste ano. E isso acontece também em outras cidades do Ceará, como aqui em Fortaleza, que será tema do meu bate-papo político com o jornalista Beto Almeida, daqui a pouco no Jornal Alerta Geral. São 7h12. SISU 2020. Quase 1 milhão de estudantes já se inscreveram no sistema. O Elton Silva. Quase 1 milhão de estudantes já se inscreveram no Sistema de Seleção Unificada durante os primeiros dias. De acordo com informações do ministro da Educação, como cada estudante pode se inscrever em até 2 cursos, até o momento já foram registradas mais de 1.800.000 inscrições. Segundo o MEC, o número é mais do que o dobro do ano anterior, quando foram registrados 492.000 inscritos. O período para inscrições fica aberto até às 23h59 do próximo domingo. O SISU é a principal maneira de acessar o ensino superior público com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio. Para participar da seleção, é obrigatório não ter zerado a redação na edição de 2019 do exame. Neste semestre, são 237.128 vagas em 128 instituições de ensino superior públicas de todo o país. A inscrição é gratuita e deve ser feita na página do participante na internet. No momento da inscrição, o candidato deve escolher até 2 opções de cursos ofertados pelas instituições participantes e o sistema seleciona os mais bem classificados em cada curso, de acordo com as notas no Enem. Os resultados das inscrições serão divulgados no dia 28 de janeiro. Com informações do Ceará Agora, Welton Silva para o Alerta Geral. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã com as notícias da política que mexem com a sua vida. Com filas cada vez maiores no INSS, segurados perdem a paciência e entram na Justiça Federal para garantir benefícios previdenciários. E mais no Bate-Papo Político. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenô. Bom dia, os ouvintes. Uma ótima manhã de quinta-feira, Luzenô. O prefeito Roberto Cláudio inicia articulações
Isso de olho na formação de chapas de vereadores à Câmara Municipal de Fortaleza. E ainda sobre a vida dos segurados da Previdência Social. Contratempos e mais filas. Governo federal trabalha com a possibilidade real do TCU barrar a contratação de militares da reserva das Forças Armadas para a força-tarefa do INSS. E a polêmica do juiz das garantias, Lucinora, para entrar hoje em funcionamento, mas está suspenso por tempo indeterminado. Isso até decisão do Supremo Tribunal Federal. Você nos traz, Beto Almeida, informações sobre as eleições municipais, mas no radar da classe política está também a eleição de 2022. Números da pesquisa do Instituto MDA mostram liderança de Bolsonaro na corrida pela presidência da República. Ex-presidente Lula aparece em segundo lugar na preferência dos brasileiros. E essa mesma pesquisa traz também uma boa notícia, pelo menos para o presidente Bolsonaro. A aprovação dele melhorou e está chegando a 34,5%, é o que diz essa mesma pesquisa CNT. Daqui a pouco, muito mais informações para você. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Sat. Chegou a Experience, escola de conhecimento Sebrae, um ambiente inovador e disruptivo, com muita interatividade, network e vivência de mercado. Venha desenvolver as competências que o mercado exige, aprimorando-se para inspirar, conviver, conquistar, gerir, aplicar conhecimentos e crescer. Experience, escola de conhecimento Sebrae, novos aprendizados, novas conexões. Para informações, ligue 0800 570 0800. Alerta Geral. Cadê esse ônibus que não vem? Que saco! Calma, cara, olha o tamanho desse engarrafamento. E daí? E daí que não é o ônibus. Eles têm o maior controle de todos os ônibus minuto a minuto na cidade inteira. Os caras sabem de tudo. Aham. E você, como é que sabe disso? É só se informar. Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, nosso ônibus chegou. Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar e conscientizar sobre temas como o direito das crianças e o descarte consciente do lixo. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. Assembleia Legislativa do Ceará. Todos queremos um futuro melhor, pra criança aprender, brincar e estudar. As diferenças temos que vencer, e num bom lugar nós vamos viver. Um lugar mais justo e seguro, oportunidades pra todo mundo, igualdade. O Programa de Apoio às Reformas Sociais do Ceará chega à sua terceira fase. É o ProAres 3, reduzindo desigualdades para cada um poder fazer a diferença. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. São 7h19. O governo federal envia pacote de pautas prioritárias ao Congresso Nacional. Os projetos mexem com os deputados federais e senadores do Ceará e têm também impacto na vida do cearense. As informações com Carlos Alberto. A agenda do Congresso Nacional tem projetos a serem votados neste primeiro semestre que mexem com a vida dos cearenses.
O ministro da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, encaminhou para o Congresso uma relação com as 32 pautas prioritárias do governo Jair Bolsonaro que devem ser apreciadas pelos parlamentares neste ano na Câmara e no Senado. São 15 projetos de lei que estão em tramitação na Câmara, 14 no Senado, além das reformas administrativa e tributária e o Pacto Federativo, cujos textos ainda serão enviados ao Congresso Nacional. Ao receber o documento das mãos do ministro Ramos, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse, segundo fontes, concordar com boa parte das prioridades listadas pelo governo. Em seu último ano à frente da presidência da Câmara e devido às eleições municipais, Maia deve traçar um calendário estratégico para as votações deste ano. Na relação das prioridades estão a desestatização da Eletrobras, as concessões e parcerias público-privadas, PPPs, o mercado de câmbio brasileiro, o novo Código de Trânsito Brasileiro, as medidas para fomentar a indústria do gás natural, a portabilidade da conta de luz, a regulamentação do lobby, a Lei de Segurança de Barragens, a iniciativa para disciplinar o uso do cartão de pagamentos de gastos federais, as medidas de eficiência dos serviços públicos, entre outros. Com informações sobre a agenda do Congresso Nacional, com reflexo na vida dos cearenses, Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. São 7h21. Um dos projetos, Beto Almeida, que despertam aí interesse de muitos brasileiros é o projeto que trata sobre as mudanças no Código de Trânsito. Por meio de uma medida provisória, o presidente Jair Bolsonaro sugeriu uma série de alterações, entre elas a isenção de multas para quem, por exemplo, deixa de transportar a criança no carrinho dentro do carro e dentro do veículo. E são outras mudanças também na área do trânsito que podem ter reflexo aí na vida dos brasileiros. Esse é apenas um dos projetos, porque temos reforma tributária, que vai também alterar as regras de distribuição de recursos arrecadados pela União para os estados e municípios, e aí essa pauta também mobiliza os prefeitos que querem uma fatia mais expressiva dessas verbas para os municípios. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Os assuntos são de fato importantes. A questão aí do Código de Trânsito Brasileiro, que vai passar por essas mudanças, aquelas concessões, que são hoje concedidas por meio de parcerias públicos-privadas, essa como o prefeito Roberto Cláudio quer fazer agora, em relação à concessão, por exemplo, dos espigões, as PPPs e muitas outras. Agora, lembre-se, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, ele tem aí duas questões. A primeira é o calendário eleitoral apertadíssimo. E o segundo, Luciano, que é o último ano do governo dele como presidente da Câmara. Então, ele, em tese, tem interesse, inclusive, em dar agilidade nos trabalhos da Câmara para mostrar serviço, porque o Rodrigo está querendo, inclusive, a reeleição. Vai tentar isso. Nenhum presidente de Câmara, nem o Eduardo Cunha, na época era todo poderoso, conseguiu mudar isso. Porque, na realidade, hoje não é permitido a reeleição dentro de um mesmo mandato. E o Rodrigo está concluindo esse mandato dele dentro de um mesmo mandato, ele quer a reeleição. Então ele vai trabalhar com esta questão. Por que eu estou falando isso, Luciano? Porque isso são pontos que vão movimentar internamente as articulações dele e vão afetar, naturalmente, na votação dessa pauta de projetos prioritários do governo Bolsonaro, tratando e colocando tudo em miúdos. São 6 meses, basicamente, que o governo Bolsonaro tem para colocar na pauta de votação do Congresso estas mensagens que ele considera prioritárias. Reforma tributária, só para a gente ter aqui uma ideia e passar para o nosso ouvinte, existem 2 tramitando. Uma no Senado, outra na Câmara, mas nenhuma é de origem do governo. O governo não encaminhou nada até agora. Tem essa expectativa, inclusive, que na reabertura dos trabalhos ele encaminhe o que é que ele pensa da discussão em torno da reforma tributária. São 7h24 e também nessa agenda, Beto Almeida, embora o assunto esteja colocado ou fora dessa lista de prioridades aí citadas pelo Carlos Alberto, está a reforma, outra etapa da reforma previdenciária, que altera as normas para os servidores estaduais e municipais se aposentarem. Esse projeto já avançou no Senado com a chamada PEC paralela.
E essa proposta de emenda à Constituição Federal está na Câmara dos Deputados e é um assunto que certamente também entrará na pauta de discussões, porque os governos estaduais, como aconteceu aqui com o governo do Ceará, se anteciparam para aprovar regras que mudaram e que mudam a tributação ou a taxação sobre os benefícios, os salários dos servidores públicos, aposentados e da ativa. Algo me diz, Luzenor, que esse assunto, que esse projeto aí da PEC paralela entrou água. E a fervura agora tá bem baixinha, Luzenor. Tenho essa sensação também, Beto Almeida, porque nós vamos ter pela frente uma eleição municipal sem dúvida, que mexe muito na relação entre executivo, entre gestores e servidores, e é provável que os deputados federais não queiram se indispor nesse momento, pelo menos neste ano de 2020, com os servidores municipais. Mas tem um detalhe aí, viu? Qual é o detalhe? É que o próprio governo estabeleceu um prazo até julho deste ano para que estados e municípios façam a adequação das suas previdências ao que foi estabelecido no âmbito federal. Significa dizer o seguinte, Luzenor, que independente do que for ou não avançado em relação à PEC paralela de inclusão dos estados e municípios, aqui as unidades federadas, no caso o Ceará não, porque o Ceará já deu o seu exemplo, já conseguiu até aprovar no final do ano passado, mas os municípios têm que caminhar nesta celeridade, porque tem uma exigência em nível federal. Então não é para ficar esperando em berço esplêndido o que vai ser aprovado na Câmara dos Deputados, porque se ficar esperando, corre o risco de ficar inviabilizado, inclusive a assinatura de convênios, o recebimento de transferência de recursos por parte do governo federal. São 7h26, eleições 2020, Beto Almeida, tem movimentação na base de apoio ao prefeito Roberto Cláudio, que começa a fazer articulações para montar, como você nos antecipou nessa quarta-feira, a chapa proporcional, a chapa de candidatos a vereador. E o prefeito Roberto Cláudio está tendo essa missão para montar, distribuir os candidatos entre os partidos aliados que garantam no futuro uma base mais sólida, ainda mais sólida para os aliados do prefeito Roberto Cláudio. Naturalmente, eu falo no cenário em que o prefeito Roberto Cláudio e os aliados trabalham para eleger o sucessor. Muita gente se perguntou por que o prefeito estaria invertendo, digamos assim, a lógica de maior interesse, que seria discutir a sucessão do ponto de vista da majoritária, ou seja, da chapa, do nome que ele terá para disputar a prefeitura, que até hoje ninguém sabe quem é. Mas Roberto Cláudio sabe, por exemplo, que ao discutir, e deu esse início, na última terça-feira, conversando com o presidente da Câmara Municipal, o Antônio Henrique, e aí ele tem essa preocupação agora de discutir a formação da chapa, ou das chapas, no plural mesmo, de vereadores que vão disputar a Câmara Municipal de Fortaleza, porque sabe que isso tem um reflexo direto na disputa majoritária. Qual é esse reflexo, Luzenor? À medida em que ele define essas chapas, acerta os acordos, porque ele tem uma ampla base aliada, dos 43 vereadores que compõem a Câmara Municipal, o prefeito Roberto Cláudio, Luzenor, tem hoje 37. São vários partidos. E o número de aliados que estão tentando concorrer a uma vaga na Câmara Municipal não para de crescer. Então, como é que o prefeito vai dar conta de colocar no mesmo guarda-chuva de interesses tantas candidaturas com tantos partidos? É exatamente essa montagem, essa engenharia que ele está fazendo, e ele tem um propósito, porque ele sabe o seguinte: se ele define e acerta direitinho essas chapas, a ideia é que ele forme de 8 a 10 chapas só com candidatos a vereadores da base dele, da base aliada. Esses vereadores vão estar distribuídos por Fortaleza toda. É uma capilaridade que ele vai ter praticamente em cada bairro, Luzenor. Vai ter um candidato dele. A expressão esse candidato que você usa, você é feliz ao usar a expressão engenharia política, porque é uma verdadeira engenharia, uma matemática para fazer a distribuição desses candidatos, que são muitos candidatos com bons potenciais de votos, ou com bom potencial de votos, que exigem aí, esses candidatos, de quem os comanda, de quem os lidera, essa engenharia política para garantir o máximo de aproveitamento de votos na disputa pelas vagas da Câmara Municipal. Além de estar garantindo uma ampla maioria parlamentar no Legislativo, vai estar garantindo que esses candidatos
estejam trabalhando para o candidato a prefeito que ele vier a indicar. Então, é uma coisa ligada à outra. E aí, como é que vai distribuir? Ou seja, Beto, a interpretação que fica nesse momento é que a antecipação para definir os pré-candidatos é justamente para esses pré-candidatos já se engajarem, já se comprometerem com o pré-candidato a prefeito. Seja ele quem for. Garantirem mais visibilidade para quem o PDT escolher na corrida pela Prefeitura de Fortaleza. E daqui a pouco, dentro do bate-papo político, tem pesquisa sobre sucessão presidencial. Tem já, de olho em 2022, e tem pesquisa mostrando que melhorou o percentual de aprovação do presidente Bolsonaro. E vamos falar também, porque surgem novos contratempos na decisão do governo federal em contratar servidores ou militares da reserva das Forças Armadas para a força-tarefa do INSS. A fila cresce a cada dia. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral. Cadê esse ônibus que não vem? Que saco. Calma, cara. Olha o tamanho desse engarrafamento. E daí? E daí que não é o ônibus. Eles têm o maior controle de todos os ônibus minuto a minuto na cidade inteira. Os caras sabem de tudo. Aham. E você, como é que sabe disso? É só se informar. Sindônibus. Conheça mais, confie mais. Acesse sindônibus.com.br ou ligue 40050956. Olha aí, nosso ônibus chegou. Alerta Geral. Os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos. 7 horas e 32 minutos. Números da pesquisa do Instituto MDA mostram liderança de Bolsonaro na corrida da presidência da República, mas essa pesquisa também tem números sobre a aprovação do governo. Quem conta os detalhes é o Sátiro Salles. A primeira pesquisa sobre a avaliação do governo e a atuação pessoal do presidente Jair Bolsonaro, divulgada nesta quarta-feira, mostra que as maiores preocupações dos brasileiros estão nas áreas da saúde, com 36% de citações, educação com 22,9% e meio ambiente com 18,5%. A pesquisa realizada pelo Instituto MDA, em parceria com a Confederação Nacional do Transporte, CNT, ouviu 2.002 brasileiros entre os dias 15 e 18 deste mês e tem margem de erro de 2 pontos percentuais. E aponta que para 34,5% dos entrevistados, o governo Bolsonaro tem uma avaliação ótima ou boa, enquanto para 32,1% o conceito de atual gestão é ruim. Outros 31% dos brasileiros a consideram péssima. Quanto ao desempenho pessoal do presidente, 47,8% o aprovam e outros 47% o desaprovam, sendo que 5,2% não quiseram opinar. Se as áreas da saúde, educação e meio ambiente são consideradas ruins pelos entrevistados, as medidas de combate à corrupção e o aquecimento da economia e a segurança recebem uma boa avaliação. De acordo com a pesquisa, a expectativa que para 43,2% dos brasileiros é que nos próximos 6 meses o emprego vai melhorar, enquanto 18,9% mostraram pessimismo. E para os outros 35,4% dos entrevistados, o quadro atual irá se manter. Com informações do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral,
Sátiro Salles. A pesquisa do Instituto MDA revela que se a eleição presidencial fosse hoje, Bolsonaro ficaria em primeiro lugar na preferência dos eleitores. Em seguida, aparece o ex-presidente Lula. Carlos Silva. A pesquisa do Instituto MDA, em parceria com a CNT, extraiu o sentimento dos brasileiros sobre a corrida pela presidência da República em 2022. Segundo a pesquisa, se as eleições presidenciais fossem hoje, as intenções de voto seriam lideradas pelo presidente Jair Bolsonaro, com 29,1%, seguido do ex-presidente Lula, com 17%, Ciro Gomes, 3,5% e Sérgio Moro, 2,4%. Fernando Haddad teria 2,3%, outros 5%, brancos e nulos 10,5% e indecisos 30,2%. Os dados estão na pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional do Transporte, CNT. A pesquisa ouviu ainda os brasileiros sobre a atuação do Legislativo. Pelos números, a avaliação do Congresso Nacional e da reforma mostra que apenas 9,9% consideraram positiva a atuação de deputados e senadores. Para 36,9% foi regular, para 41,2% foi negativa, 12% não opinaram ou não responderam. Sobre as reformas, 38,2% consideram que a influência do presidente Jair Bolsonaro na aprovação do Congresso Nacional foi mediana, para 21,6% foi baixa, para 17,4% foi alta e para 10,7% ele não teve qualquer influência. Quanto à confiança nas instituições, 43% disseram que preferem buscar informações em veículos de comunicação tradicionais. 34,4% preferem usar as redes sociais. 18,4% disseram buscar nos dois e 3,9% em nenhum dos dois. O nível de influência da imprensa para a formação pública é alto, para 72% dos entrevistados. Com redação do Ceará Agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. São muitos números, jornalista Beto Almeida, que no campo pré-eleitoral mostram neste momento o sentimento dos brasileiros, como disse o Carlos Silva, em relação à corrida pela presidência da República, que está bem longe. Pelo meio nós ainda temos uma eleição municipal para a escolha dos vereadores e prefeitos. Tem os números também sobre a aprovação, desaprovação do governo federal, e nesse item o governo tem a comemorar. Luziano, basta ver os 4 primeiros itens com melhor desempenho, conforme a avaliação do eleitor, esse primeiro ano do governo Bolsonaro, que a pesquisa CNT-MDA está revelando aí. Olha só, os 4 primeiros itens. Primeiro deles, combate à corrupção. 30,1%, tá certo? Combate à corrupção. Segundo item, a economia, Luziano. 22,1%. A percepção do eleitor, do cidadão, é de que alguma coisa melhorou na sua vida, no seu bolso. Isso tem reflexo da economia. O terceiro, a segurança pública. O brasileiro tem a sensação de que houve uma melhora na segurança pública com as ações adotadas pelo ministro Moro, 22%. E o quarto, reformas, 9,2%. Mas eu quero ficar... E um item, Beto Almeida, que afeta 12 milhões de brasileiros, por que não foi citado? O item do desemprego... Que surpreende. Surpreende. Mas olha só, Luziano, surpreende, mas nem tanto. Porque, na realidade, aquela frase máxima dita por aquele assessor na época lá do Bill Clinton, economia estúpida, né? Quando pediram para ele avaliar o que era tão impactante. O desemprego hoje é um problema muito grave no país. Mas aqui se avalia a sensação que o brasileiro, que o trabalhador comum tem naquele momento. Naquele momento ali que está sendo perguntado para ele. E para ele, para quem está hoje tendo o seu orçamento no dia a dia avaliado, ele entende que alguma coisa está melhorando. E aí tem alguns aspectos aí que você pode perguntar, mas o que exatamente?
Não tem erro, Luzenor. A liberação do saque do FGTS, por exemplo, é um dos pontos que impactou positivamente nessa pesquisa. Você quer outro? O 13º salário também, dos beneficiários do Bolsa Família. Do Bolsa Família. Gente que no final de dezembro, Luzenor, no mês de dezembro, quem recebia, por exemplo, R$300, levou para casa R$600. Eu confesso para você que me chama a atenção o índice do desemprego aí, que hoje afeta 12 milhões de brasileiros, não está entre as maiores preocupações dos entrevistados dessa pesquisa. Me chama a atenção porque é angustiante para esse contingente de trabalhadores, milhares de cearenses que estão aí à espera de uma oportunidade de trabalho e não ter essa manifestação na pesquisa. Não estou questionando aqui a veracidade dos números, apenas confesso-me surpreso com a ausência dessa preocupação. Ou então aí na citação sobre a economia entrou desemprego de forma genérica ou superficial. Não, na realidade é o seguinte, é porque a pessoa, mesmo estando desempregado, tem gente que não está desempregado, aliás, nem pode estar desempregado. Está na informalidade. É isso. Luciano, deixa eu só aqui. Você falou agora um assunto importante. Eu já participei de acompanhamento de pesquisas, principalmente pesquisas qualitativas, que são aquelas pesquisas que são feitas com grupos de pessoas. Aqui em Fortaleza, por exemplo, no ano passado, eu me surpreendi acompanhando uma pesquisa qualitativa com um grupo de jovens. Um grupo de jovens de mais ou menos uns 10 jovens de várias classes sociais diferentes. Luciano, nesse grupo tinha pelo menos 6 desempregados. E em uma pergunta feita lá pela pesquisadora, no debate: vocês estão desempregados? Tinham 6. Aí ela começou a falar 60%. E perguntou qual era a preocupação deles. Aí eles foram desfiando a questão da universidade, de chegar ao ensino superior, a questão, por exemplo, da violência. Nenhum citou o desemprego. 7h41, assunto que mexe com a vida dos brasileiros cearenses. Com filas cada vez maiores no INSS, segurados perdem a paciência e entram com ação na Justiça Federal para garantir os benefícios previdenciários. Essas informações estão chegando com o Sátiro Salles. A demora no atendimento do INSS, com filas que deixam incerteza para quem entrou há mais de 5 meses com pedidos de benefícios, está empurrando os segurados em direção à Justiça Federal. A lentidão da Previdência fez com que disparassem os números de ações para o INSS analisar requerimentos. O crescimento das ações aumenta em todo o Brasil. Os segurados querem que o INSS se manifeste sobre os pedidos de aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria por idade, aposentadoria especial, pensão por morte e benefícios assistenciais. Um dos caminhos é o mandato de segurança, que é uma ação utilizada para garantir o cumprimento de um direito considerado certo. Quando concedido por um juiz, o atendimento à demanda do cidadão deve ser imediato. Essas ações judiciais têm sido a ferramenta utilizada por advogados para tirar segurados da fila dos pedidos de benefícios, segundo Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Em todo o Brasil, são mais de 1.500.000 segurados que esperam respostas do INSS aos pedidos de benefícios, sendo que deste total, pelo menos 100.000 estão no Ceará. Com informações da redação do Ceará Agora para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Os contratempos nessa área irão continuar para os segurados da Previdência Social e para o governo federal, porque surge um fato novo. O Tribunal de Contas da União, TCU, vai barrar a contratação exclusiva de militares da reserva para trabalhar na força-tarefa que o governo pretende montar para reduzir a fila de espera de 1.300.000 pessoas com pedidos de benefícios junto ao INSS. O TCU, jornalista Beto Almeida, já avisou ao governo de que terá de ser elaborada uma solução ampla para o recrutamento de pessoal, abrindo a possibilidade de contratação também para civis.
A medida, segundo reportagem do jornal O Estado de São Paulo, edição desta quinta-feira, está sendo discutida no TCU, depois que o Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, ingressou com pedido de medida cautelar para suspender a contratação de 7 mil militares da reserva das Forças Armadas para reforçar o quadro de pessoal do INSS. Isso aí já é fato. O governo já está avisado. Foi chamado lá o secretário especial da Previdência, o Rogério Marinho, e o TCU disse, não pode contratar exclusivamente militares da reserva. Tem que abrir isso também para servidores, aliás, para servidores civis. E aí o que ocorre para além disso? O TCU ainda está questionando, inclusive, Luciano, se essa medida não vai infringir a lei de responsabilidade fiscal. Por que infringiria? Porque o governo diz o seguinte, para contratar, vai ter que ter dinheiro. E esse dinheiro, essa despesa que vai ser gerada, Luciano, ela vai ser depois colocada como? O governo não quer colocar isso como despesa de pessoal, mas quer colocar como se fosse uma despesa de custeio, como, por exemplo, o aluguel. Isso também ainda não está definido. Aliás, o governo não abriu nem crédito suplementar no orçamento para isso. E isso quer dizer o quê? Porque para quem está na fila do INSS, Luciano, não quer saber dessa discussão, quer dizer o não. quê, Beto Almeida? O que o Sátrio acabou de nos falar. Vai aumentar o número de ações junto à Justiça Federal. E o impasse continua, permanece, sem uma data de previsão. Para sofrimento, infelizmente, dos segurados que estão na fila de espera por uma resposta a um requerimento com pedido de benefício. Jornalista Beto Almeida, 7 horas e 45 minutos, acabou o tempo. A Lucinha Barbosa chega com mais informações. O Carlos Alberto Alencar tem também comentário falando sobre economia. A você, Beto Almeida, uma boa quinta-feira. Uma boa quinta e até amanhã. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. O governo que não para, o governo que faz. Começa agora o programa da nova Estratégia de Segurança Pública, NESP. É o Ceará mostrando força. Com a NESP, nosso estado vem trabalhando de forma ostensiva e inovadora a unir tecnologia, inteligência e força para combater a criminalidade. Aqui você vai conhecer melhor essa estratégia e também cada uma das unidades que formam nossa força policial, como o CP Raio, Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas. Uma das unidades da nossa força policial. Agentes motorizados e especializados em patrulhamento, perseguição, abordagem e tiro garantem maior agilidade e acesso aos locais onde as viaturas não chegam. Hoje, o CP Raio está presente em todas as 14 regiões do nosso estado, com base em 44 municípios e um efetivo de mais de 2.000 homens. O programa de hoje para por aqui, mas o trabalho do governo continua. Governo do Ceará. Novas ideias, novas conquistas. Ideias certas impulsionam a mudança, geram novas oportunidades, melhoram o mundo. Por isso, a Assembleia Legislativa do Ceará lançou o Ideia Certa, um conjunto de ações para informar sobre diversos temas, como o combate à homofobia, a exploração infantil, a violência no trânsito, entre outros. Participe e descubra que uma ideia certa pode transformar a sua realidade e a de muita gente. Para mais informações, acesse al.ce.gov.br. A Prefeitura criou Missão Infância Fortaleza. Novos centros de educação infantil, creches, biblioteca, praça amiga da criança e mini bicicletar. A Prefeitura ampliou o pré-natal, criou as salas de aleitamento materno e o programa Cresça com seu filho, mais desenvolvimento na primeira infância dos que mais precisam. A Prefeitura de Fortaleza tem feito um trabalho importante para o crescimento da minha filha Kelly. Prefeitura e você, mais ação, mudar a vida de quem mais precisa. Alerta Geral. Chegou a Experience, escola de conhecimento Sebrae, um ambiente inovador e disruptivo, com muita interatividade, network e vivência de mercado. Venha desenvolver as competências que o mercado exige, aprimorando-se para inspirar, conviver, conquistar, gerir, aplicar conhecimentos e crescer. Experience, escola de conhecimento Sebrae, novos aprendizados, novas conexões. Para informações, ligue 0800 570 0800.
os benefícios sociais, as informações previdenciárias mais importantes do seu dia. Todo sábado às 7 horas da manhã, Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando Luzenor de Oliveira, uma voz em defesa dos seus direitos. Alerta Geral. Economia, negócios, as suas finanças e o seu bolso, com o jornalista Carlos Alberto Alencar. Bom dia, Luzenor. Bom dia, ouvintes do Alerta Geral. A Secretaria Especial da Previdência e Trabalho do Ministério da Economia informou que foram reprocessados 67.523 requerimentos de seguro-desemprego que estavam pendentes por conta da nova modalidade de saque do FGTS. Havia relatos de segurados com atraso na liberação do seguro-desemprego por causa do saque imediato de até R$ 998 do FGTS. A Secretaria de Trabalho informou que todos os trabalhadores com dificuldades de acesso ao seguro-desemprego teriam seus pedidos reprocessados e liberados até ontem, quarta-feira. Já os benefícios solicitados a partir de segunda-feira, dia 20, deveriam ser liberados automaticamente. Segundo o governo, o pagamento das parcelas está agendado para começar em 28 de janeiro. A regra estabelece que a liberação da primeira parcela ocorra 30 dias após a data do requerimento. As demais são pagas com intervalo de 1 mês contado da primeira parcela. Conforme a Secretaria, pedidos que não tinham outros impedimentos já foram liberados e novas solicitações não devem ser bloqueadas. Caso isso ocorra, haverá um novo reprocessamento. A consulta à situação do requerimento poderá ser realizada pela internet ou pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital. Os requerimentos processados nesta semana são relativos aos pedidos feitos até 17 de janeiro. Todos que estavam bloqueados por conta da nova modalidade de saque do FGTS foram liberados. As novas solicitações de seguro-desemprego não passarão pelo mesmo problema, informa a Secretaria por meio de nota. O motivo para o atraso na liberação dos pedidos de seguro-desemprego é que toda a movimentação que ocorre no FGTS interfere no recebimento do benefício. Carlos Alberto Alencar para o Alerta Geral. 7 horas e 52 minutos, o Ministério Público solicita concurso público para cargos do Sistema Único de Assistência Social de Pacatuba. Wellington Lima. O Ministério Público do Estado do Ceará, por meio da primeira Promotoria de Justiça de Pacatuba, entrou com uma ação civil pública contra o município, solicitando a realização de um concurso público para profissionais que atuam nos Centros de Referências de Assistência Social, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, Centro POP e Centro de Formação Profissional que compõem o Sistema Único de Assistência Social. De acordo com o Ministério Público, os profissionais do Sistema Único de Assistência Social atuam com vínculo precário, sendo uns terceirizados e outros contratados por tempo determinado, o que viola as determinações do Conselho Nacional de Assistência Social e da Constituição Federal. O MP solicitou à Justiça que, em 60 dias, a Prefeitura lance um edital para realizar um concurso público, com vagas para pedagogos, advogados, assistentes sociais, psicólogos e auxiliares administrativos. Os profissionais selecionados farão parte da equipe técnica dos órgãos de assistência social do município, sem prejuízo da abertura de outras vagas necessárias ao bom atendimento à população. Em caso de descumprimento de futura ordem judicial, o Ministério Público do Ceará determinou uma multa diária no valor de R$50 mil. O processo foi distribuído para a primeira vara de Pacatuba e aguarda o julgamento. Com informações do Ceará Agora, Wellington Lima para o Alerta Geral. Pais de alunos protestam contra fechamento de escolas em Ubajara.
Carlos Alberto. Desde 2015, a decisão sobre nucleação entre alunos de escolas da zona rural no país inteiro tem causado uma série de discussões, manifestações, transtornos e incompreensões, levando mães, alunos, professores a realizarem manifestações contra esse ato das secretarias de educação, que apenas tentam cumprir a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O objetivo da nucleação junto a 3 escolas da zona rural de Ubajara, segundo o coordenador pedagógico da Secretaria da Educação do município, Michael Melo, serve para se adequar, atender ao processo da LDB e PCC, o Plano de Cargos e Carreiras do Magistério, além de diminuir custos e melhorar a qualidade do ensino, pois escolas com salas e apenas 5 alunos não seria viável para a aprendizagem deles e a aplicação correta do ensino de qualidade dos professores. O programa abrangerá as escolas Joaninha Perdigão, no Suminário, com 6 salas, a escola Francisca Lúcia Soares, no Cajueiro, com 5 salas, e a escola Belarmino Holanda, na Itaperacema, com 3 salas, onde nenhum aluno será prejudicado, afirmou o coordenador Michael Melo. Carlos Alberto com notícias da educação, na Ibiapaba, para o Alerta Geral. O Ministério Público Federal recebe queixas em série contra a nota do Enem e governo teme processos. Carlos Silva. As manifestações de descontentamentos de estudantes com os contratempos na realização das provas do Enem acenderam uma luz amarela no Ministério da Educação, que teme uma onda de ações judiciais com questionamentos sobre a correção das provas. O governo federal deu respostas para diminuir os estragos com os erros de correção das provas. O Ministério da Educação considera o problema solucionado, mas há inquietação entre milhares de candidatos a ingressarem no ensino superior por meio do Enem. A preocupação no âmbito do Ministério da Educação aumentou nesta quarta-feira com as representações que chegam ao Ministério Público Federal. O governo destaca que os erros atingiram 5.974 participantes, mas 172 mil queixas foram encaminhadas ao MEC. O Sistema de Seleção Unificado, SISU, oferece 237 mil vagas em 128 instituições de ensino superior de todo o país. A seleção é feita com base na nota do Enem. Milhares de vagas estão em instituições de nível superior da Grande Fortaleza e do interior do estado. Milhares de estudantes comemoram o bom desempenho no Enem, enquanto outros andam angustiados com os questionamentos sobre a correção das provas. Com informações do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando pela Copa São Paulo de Futebol Júnior e também os campeonatos estaduais com bola rolando em todo o Brasil. Na Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Grêmio venceu o Oeste pelo placar de 1-0. E a grande decisão desse ano, que vai acontecer no sábado, dia 25, às 10 da manhã no Pacaembu, vai ter Grenal. Isso mesmo, Grêmio e Internacional. Internacional e Grêmio é um clássico do Rio Grande do Sul, decidindo a Copa São Paulo de Futebol Júnior. E ontem começou o Campeonato Paulista e vamos aos resultados. Novo Horizontino 2, Oeste 0, Internacional de Limeira 0, Guarani de Campinas 4, Ituano 0, Palmeiras 4. O São Paulo venceu o Água Santa pelo placar de 2-0. Hoje tem mais bola rolando, tem Ferroviária e Mirassol, Ponte Preta e Santo André, Santos e Bragantino, Corinthians e Botafogo. Vamos agora para o Campeonato Gaúcho, que ontem também teve bola rolando. O destaque foi o Grêmio, que jogou em casa na Arena Grêmio contra o Caxias e foi derrotado. Grêmio 0, Caxias 2. O Internacional joga hoje contra o Juventude. Vamos agora para o Campeonato Mineiro. O Atlético Mineiro jogou fora contra a equipe do Uberlândia e venceu
venceu pelo placar de 1-0. Cruzeiro e a sua crise venceu 2-0. Cruzeiro 2, Boa Esporte 0. Passando agora no Campeonato Carioca, a bola rolou e balançou a rede no dia de ontem. O Volta Redonda venceu o Cabo Friense pelo placar de 4-0. O Macaé perdeu em casa de 3-0 para o Boa Vista. E no clássico da garotada, Vasco e Flamengo jogaram com o Sub-20. O rubro-negro levou a melhor e venceu pelo placar de 1-0 com o jogo no Maracanã. Hoje tem Resende e Bangu, Fluminense e Portuguesa. Para fechar nossa participação no esporte de hoje, vamos falando do Campeonato Cearense. Ontem teve bola rolando na sexta rodada. O Horizonte jogando em casa contra o Floresta foi goleado. Horizonte 1, Floresta 4. Já o Pacajus ficou no empate de 0-0 com o Ferroviário. Barbalha jogando em casa venceu o Atlético Cearense pelo placar de 2-1. E o Guarani de Sobral jogando no Junco contra o Caucaia ficou no empate de 1-1. Sendo assim, o Campeonato Cearense tem novo líder. O Barbalha lidera com 14 pontos. O Guarani de Sobral vem em segundo também com 14. Ferroviário é o terceiro com 9 pontos. Caucaia está em quarto lugar com 8 pontos. Pacajus é o quinto com 6 pontos, enquanto o Atlético Cearense está em sexto lugar com 5 pontos. Na zona do rebaixamento, Floresta tem 5 pontos e o Horizonte está na lanterninha com apenas 1 ponto. A sétima e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense vai acontecer no próximo sábado. Falando de esportes, e Assis Lira para o Alerta Geral. Em instantes, no site seragora.com.br na íntegra, você tem o programa de hoje disponível também em nossas redes sociais. Amanhã nosso encontro às 7 horas. Obrigada pelo carinho, audiência. Você um excelente dia e até amanhã. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.